Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e eu também sou integrante do Educagera. Hoje eu vou ser a mediadora 1 desse encontro. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. O curso, sejam bem-vindos ao curso Epistemologias Negras, por uma educação antirracista. O curso ele está sendo promovido e construído pelo Grupo de Estudos de Educação, Gênero e Raça, o Educagera. E ele é em parceria também com a Cátedra Paulo Freire, da UFV. E com a plataforma de cursos Educação Materialista. O curso ele é coordenado pelas professoras do Departamento de Educação da UFV, a doutora Maria Simone Euclides e a doutoranda Monalisa Carmo, e ele contará com vários ministrantes ao longo dos encontros. Bom, antes da gente começar, vamos reforçar alguns dos informes que são importantes para o nosso curso. O último encontro, ele vai começar, no dia 21 de agosto, ele vai começar às 18 horas. Isso porque uma das professoras convidadas, ela vai precisar cumprir um horário no seu trabalho durante a parte da tarde. Então, deste modo, a gente já avisa para que vocês se programem, e aqueles que não puderem, a gente reforça, que as aulas são gravadas e são disponibilizadas no YouTube, no canal da Educação Materialista. E aí, dessa forma, ninguém vai perder, não vai poder não acompanhar o conteúdo. Outra questão que a gente quer reforçar para vocês é que no final do curso, uma semana após a conclusão do nosso curso, para que todo mundo receba o certificado, vocês têm que entregar, um relatório. Tinha um modelo de relatório no nosso site, mas esse não vai ser o modelo utilizado. Nós vamos enviar para o e-mail de vocês um novo modelo de relatório. E esse novo modelo, ele vai tentar que a gente dialogue, de uma forma mais abrangente com as questões colocadas em sala de aula. E aí, esse relatório, ele tem que ser enviado, então, uma semana após a conclusão do curso. Continuando, a gente pede para vocês continuar divulgando o nosso curso, as aulas, o perfil do Instagram, para que assim a gente consiga alcançar, mais gente, dialogar com mais pessoas e, quem sabe, fazer outras, edições do nosso curso. Então, a aula de hoje, o nosso quarto encontro, ele tem o tema de Movimento Negro Educador, Insurgências Negras do Pós-Escravidão. E vão participar com a gente as professoras Beatriz Gomes, que vocês já conhecem, e a Júlia Maria Nogueira Silva, que também foi a artista das imagens que apareceram no começo do nosso curso hoje. Vou falar rapidinho o currículo das professoras. A Beatriz, ela é pedagoga e mestre em educação pela UFV e ela é integrante do grupo de estudos em educação, gênero e raça, o Educagera. Ela é atriz e diretora de teatro e ela desenvolve pesquisas relacionadas às políticas de ações afirmativas, o acesso e a permanência dos cotistas negros no ensino superior, além de gênero, raça, educação e teatro negro no Brasil. Júlia Maria, ela é graduada em Geografia, também pela UFV, e ela é mestranda em Educação pela mesma universidade. Ela é integrante também do Educagera, e ela é artista visual independente. A metodologia das aulas, vai ser a mesma do que a gente já vem utilizando durante o nosso curso. As professoras vão falar em torno de 1 hora, e hoje nós teremos 2 pessoas para mediação. Eu, que voltou aqui no comecinho, e o Pedro também, que participou com vocês na semana passada, falando sobre as perguntas, que vão ser mandadas no chat. Vocês podem preparar as perguntas e comentários, e aí no final da exposição das professoras, o Pedro, ele vai organizar isso e fazer a inscrição de vocês para poder fazer as perguntas. E aí a gente reforça que as perguntas serão feitas pelo chat e com teto máximo, por conta do nosso horário do término da aula às 18 horas, para a gente não ultrapassar esse término. E também reforça que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados durante a aula. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Júlia. Ai, obrigada. Então, gente, eu e a B, a gente pensou essa conjunto, sobre o movimento negro educador. E eu vou iniciar a apresentação. Está dando para te abrir o compartilhamento para todo mundo. Retorno por aula. Boa tarde a todos, Sou a Júlia Maria. E hoje, eu e a B, a gente decidiu fazer uma aula compartilhada, Vai ser uma aula complementar. Então, eu vou iniciar com o assunto e ela vai complementar depois. Vai ser mais ou menos 30 minutos para cada uma de nós. Eu trouxe, eu quis trazer para vocês, primeiramente, a questão da educação brasileira e a questão racial, Então, eu vou apresentar para vocês, no decorrer dessa aula, do meu tempo, algumas indicações de livros, e alguns pontos que eu acho importante para a gente pensar a educação brasileira e a questão racial. E o primeiro livro que eu trouxe
é O Racismo Estrutural, do Silva Almeida. E esse livro é muito importante. Silva Almeida é um escritor negro brasileiro, né? Ele foi até no Roda Viva um tempo atrás, eu achei muito legal, muito bom a entrevista dele, a apresentação dele no Roda Viva. E ele traz essa questão da estrutura, né, para se pensar o racismo no Brasil. Mas para frente a gente vai ver como que isso também está se relacionado muito à questão educacional, né, da educação enquanto uma instituição. No livro dele, é muito importante que ele faz a relação entre raça, política e poder, que são 3 conceitos, né, muito importantes para se pensar a educação brasileira. Ele trabalha muito com a questão do poder e da política, né, dentro dessa sociedade capitalista, que seria uma sociedade, né, que visa o lucro, né, uma estrutura que produz e reproduz as desigualdades sociais. Quando a gente se pensa, né, na estrutura capitalista, no Brasil e no mundo, né, como um todo. E para que essa sociedade, né, que ela pauta a exploração do trabalho, a desigualdade social, visando, né, principalmente o lucro, é necessário instituições para reproduzir as suas práticas, né, essas práticas principais, que é a exploração do trabalho, as desigualdades sociais e o lucro. E a educação, o sistema educacional, ele se mostra enquanto uma instituição necessária, né, para reproduzir as condições subjetivas do racismo. Mas para frente eu vou entrar mais nessa questão, né, das condições subjetivas do racismo. E nesse livro do Silva Almeida, ele fala sobre a importância também de entender a formação econômica e histórica, né, para entender o racismo e a desigualdade social. Então, quando a gente pensa na educação brasileira, né, na educação enquanto instituição, a gente precisa entender que essa instituição, ela reproduz, né, essas condições, né, essas desigualdades sociais para o sistema capitalista, para a estrutura política toda se manter e se torna como um agente, né, das desigualdades sociais no Brasil. A educação, a instituição educacional enquanto um campo do conflito. Um outro escritor que eu trouxe, um autor negro, é o Frantz Fanon. Eu acho os livros dele, eles foram muito importantes para mim, na minha formação, tanto na academia quanto formação, né, pessoal. E eu trouxe esses 2 livros, que são Os Condenados da Terra e O Pele Negra, as Máscaras Brancas, né? E Os Condenados da Terra é um livro muito bom. O Fanon, ele é um escritor africano, do continente africano, né, de Martinica, martinicano. E no livro Pele Negra, as Máscaras Brancas, e ele foi psiquiatra também, e um ativista, né, do movimento negro. No livro Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele trata de questões mais subjetivas, né, do indivíduo, né, da população negra enquanto colonizada. Então, eu acho que é uma questão que a gente consegue também observar muito aqui no Brasil, por ser um país colonizado também. Então, o Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele traz a questão mais da saúde mental do negro, a questão mais do subjetivo, do individual. E Os Condenados da Terra é uma questão mais estrutural, né? Ele fala muito sobre a questão política, sobre a revolução. Então, esses 2 livros, eles são de extrema importância para a gente se pensar, né, a condição do ser negro e toda essa estrutura, né? E o sistema educacional, ele se mostra enquanto um sistema que ele reproduz condições subjetivas do racismo, né? O que seria, por exemplo, essas condições subjetivas, né? Quando eu falo de subjetivo, o que eu estou falando? Seria mais a questão individual. Por exemplo, quando você se entendeu que era negro no ambiente escolar? Né? É uma pergunta que eu trago para a gente entender mais essa condição subjetiva, né, do racismo e do sistema educacional enquanto uma instituição que perpetua, né, essa desigualdade social e esse racismo na sociedade. Por exemplo,
as memórias que eu tenho, né, na escola, principalmente, não sei vocês, depois... Agora eu não consigo ver o que vocês estão falando no chat, mas se vocês quiserem, né, comentar algo, né, que vocês passaram e tal, para a gente ir compartilhando. As memórias que eu tenho na escola, de me entendendo enquanto negra, né, é muito uma questão de sempre violências primárias, né, no sentido de ser representada no livro didático, não ser representada no livro didático, né, até de umas coisas mais ditas sutis, né, essas coisas de colegas de turma fazer listinha das meninas mais bonitas, sabe, das meninas mais feias, enfim. Então, são dessas coisas, né, que o Fanon, no livro Os Condenados da Terra, ele traz a ideia de que os brancos racistas criaram os negros e os negros criaram a negritude, né? Então, o sentido dos brancos racistas criaram os negros, criaram um conceito de negros, nessa frase, seria mais no sentido de criar, né, a ideia do negro para classificar uma pessoa, né, e dizer, e ditar, né, a branquitude ditar qual o lugar dela nos ambientes que a gente vive dentro da sociedade. Né? Essa frase, o Fanon, ela fala nessa frase no livro deles, Condenados na Terra, com esse sentido. E nós, negros, nós criamos, né, a negritude. Né? O que seria a negritude? A negritude seria a reafirmação, resistência contra a cultura do ódio e da violência. Né? A cultura imposta por todo esse sistema, por toda essa estrutura que necessita da desigualdade social, que necessita do racismo para se manter. E a importância também de trabalhar a imagem do ser negro na escola. Né? Como é importante se trabalhar a questão do subjetivo, né? A questão da imagem do ser negro. Como é importante a gente trabalhar na escola a questão, por exemplo, da escravidão, que a gente vai ver, a B vai falar, eu vou falar também mais para frente um pouco sobre o movimento negro, e como o movimento negro ele foi importante, né, para se pensar e para criar políticas públicas, né, para se pensar a questão da negritude dentro do sistema educacional, nos livros didáticos, enfim, né, diversas maneiras. Aí, agora, eu quis trazer um outro lado, assim, de se pensar a educação, que seria um livro da Bell Hooks. Esses livros, gente, eu tenho eles, alguns eu tenho eles em PDF, então depois eu posso deixar meu e-mail aqui, quem tiver interesse eu posso passar esses livros. Não tenho todos, é porque alguns eu tenho físico e outros em PDF. Mas enfim. E esse livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, a Bell Hooks ela tenta trazer o outro lado, né, de se pensar a educação. Porque a gente sabe que a educação ela é uma instituição que faz parte desse sistema, uma instituição, né, que se torna um agente desse sistema, perpetuando as desigualdades sociais. Mas dentro do movimento negro, a educação ela também pode ser emancipatória, né? Ela pode ensinar a transgredir, né? Pode ser uma prática de liberdade. E esse livro da Bell Hooks ele é muito interessante, que ela cita muito Paulo Freire. Ela fala muito do Paulo Freire, né, do pensamento crítico e tal. Então, esse livro ele se encaixa, né, para a gente refletir também a educação aqui do Brasil. Então, o movimento negro, ele traz essa ideia, né, de educação e pensamento crítico, da instituição escolar como lugar de lutas e conflitos permanentes. Então, a instituição escolar, ela se mostra não só enquanto um agente, né, que faz com que uma instituição que faz parte do Estado, que faz parte de toda a estrutura capitalista que reproduz, né, as desigualdades sociais, mas também um lugar de luta e um lugar de conflitos permanentes, né? E rompe com a ideia de educação para restabelecer a ordem. Então, eu, por exemplo, eu sou formada em geografia e eu peguei algumas designações ano passado para dar aulas. Então, sempre que eu trazia, por exemplo, uma proposta de uma aula dita mais assim, diferenciada, com oficina, que envolva a questão da negritude, né? De se pensar o negro dentro do ambiente educacional, sempre tinha alguns conflitos, seja com a direção, seja com outros professores, né? Então, tipo assim, a escola, ela também
é um espaço de luta, né? E sempre um espaço de conflito, né, permanente. E essa ideia de romper com a ordem, restabelecer a ordem, né, rompe, né, com essa ideia de ordem, né, que o sistema impõe, né, da escola ter que cumprir regras e essas regras serem direcionadas, né, principalmente para a branquitude, não se pensar, né, o negro dentro do ambiente educacional. E educação crítica, né, que quebra das ideologias, capacidade de mostrar outras possibilidades de dar sentido para o mundo e tornar a instituição enquanto um espaço permanente de resolução de conflitos e reflexões acerca das questões raciais no Brasil. Outra escritora, essa escritora brasileira, Nilma Lino Gomes, ela é ótima, e alguns professores já trouxeram, né, alguns artigos e tal, como referências bibliográficas, e nas aulas anteriores, e esse livro dela, Um Olhar Além das Fronteiras, Educação e Relações Raciais, ela traz também um olhar, né, dentro do pensamento do Paulo Freire, que se aproxima bastante com a ideia da Bell Hooks também, do Educação para Transgredir. É um livro ótimo. Ela é uma escritora brasileira, né? Não sei se eu falei. E agora o Movimento Negro Unificado. Vou abrir outra aba aqui, que é uma zine. Eu não sei se vocês chegaram a ler, essa zine está nas referências bibliográficas que a gente colocou para essa aula. É sobre o Movimento Negro Unificado, a luta do povo negro do Brasil. Aí tem algumas colagens. Aí, tipo assim, eu vou passar mais, né, dar uma resumida, porque aí quem ainda não leu, lê lá, e quem já leu também, revê, né? Então, a gente sabe que o movimento negro unificado, ele foi um movimento que surgiu, né, com a ideia de reivindicação política. E a gente vai ver mais para frente, a Bea vai falar também que a maior parte dos movimentos negros brasileiros, a maior parte não, acho que todos, eles surgem enquanto uma reivindicação política, né? É uma luta mesmo do povo negro. E desde lá, anos atrás, ó, de 1978, o movimento negro ele vem buscando, né, o fim da violência policial, do racismo no meio de comunicação, no mercado de trabalho e do regime que na época era o regime militar, né, e junta diversos setores de todos os espectros políticos. Aí tem uma foto. Esse documento aqui eu achei muito interessante colocar nessa zine, porque é um documento que a Polícia Civil ele assinou, a Polícia Civil de São Paulo, para monitorar, né, um jornal que na época ele divulgava as ações e tal do Movimento Negro Unificado. Eu não vou ler agora, mas quem tiver interesse é só entrar lá depois. Eu achei importante trazer esse documento. E a criação do movimento negro, ela foi marcada por uma manifestação histórica, ó. Reuniu várias pessoas na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, no dia 7 de julho. Essa imagem é histórica, essa imagem movimentou várias pessoas. Se der zoom, dá para ver várias carinhas conhecidas aqui, mas depois mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns dos fundadores. Então, o movimento, ele contribuiu com várias demandas, né, da Assembleia Constituinte de 1988, que deu origem à Constituição Cidadã. Então, o movimento ele não só, né, contribuiu de uma forma geral dentro da luta da pauta negra, mas também, né, pela Assembleia Constituinte. Como a gente vê que o movimento negro unificado ele foi um movimento muito político, e como que a política, né, o poder e a ideia da raça, eles historicamente, né, eles estão ligados à sua construção, né, à ideia. E uma de suas conquistas, né, muito importantes foi a demarcação de terras quilombolas, a Lei 10.639,
prevê o ensino da história afro-brasileira nas escolas, mesmo que ainda é insuficiente, a gente sabe que tem várias barreiras ainda, mas já foi um marco político muito importante, né? Porque se pensar isso já é muito importante. E a quantidade de pessoas negras nas universidades, né? Que eu acho que foi por conta do movimento negro que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, né? Esse espaço, essa troca. E esses são alguns dos fundadores, ó, o José Adão. Tô passando rapidinho, gente, mas aí tá lá, quem quiser ler direitinho, então, depois. Milton Barbosa. Tem uma palestra no Milton Barbosa no YouTube também, muito boa, quem quiser assistir depois. E Regina Santos. E tem um jornal também, Movimento Negro Unificado, que eu acho muito legal, que se existisse esse jornal hoje em dia, eu acho que ia ser incrível. Eu tenho esse jornal em PDF também, quem quiser eu posso enviar por e-mail depois. Tem entrevista com Lélia Gonzalez. Na época eles debatiam a questão da cor da pena de morte também. Reage à violência policial, beijo sua preta em praça pública. Enfim. Voltar aqui. Então, o movimento negro unificado ele é fundamental para mudanças educacionais, lutas históricas que se dão, inclusive, dentro das instituições. O movimento negro unificado, o movimento negro como um todo, né, em específico, o movimento negro unificado, ele trouxe essa ideia de se pensar e se fazer político, né? Então, tipo assim, é a ideia de se pensar a negritude, né, se pensar os conceitos, debater, refletir e também agir, né, pensar a política, pensar como incorporar todo esse pensamento, nessa luta da negritude dentro desse sistema, dentro dessa estrutura, né, capitalista, como eu disse antes, que é uma estrutura pautada, né, pela desigualdade social, pela exploração do trabalho e pelo lucro. E trouxe a ideia também de educação e política, e educação é política, né? Então, a educação, ela é pensada junto com a política, e a educação como política, né? A educação, pensando dentro do movimento negro, a educação como uma política de fazer com que a gente tenha a possibilidade de se emancipar, né? Um pouco, dentro desse todo esse sistema. E a política como um lugar para se projetar o futuro, né? Então, tipo assim, eu acho muito importante a gente pensar que, igual eu disse anteriormente, né? Toda essa ideia, essa luta do movimento negro unificado, dentro por exemplo, do ambiente educacional, foi muito importante para eles projetarem o futuro que a gente vive hoje. E então eles se organizaram para projetar um mundo que ainda não. Essa ideia de ainda não, a B, eu acho que ela vai poder falar isso melhor quando ela for, né, falar a aula dela, complementar, que um mundo que ainda não seria essa ideia de um mundo que ainda não está aqui, né? Então a gente pensa, a gente reflete, eu acho que se encaixa muito no que a gente está fazendo agora, né? É refletir, dialogar, projetar o futuro, né? Um mundo que ainda não está aqui para pensar para a população negra, mas que a gente quer projetá-lo. Essa frase eu li num livro do Sartre, até que eu estava lendo, aquele filósofo. Eu achei interessante trazer. E a B, ela vai falar mais para frente sobre a questão que a Nilma Lino Gomes, que foi uma das professoras que eu indiquei aqui para leitura, ela traz também essa ideia do mundo que ainda não, que também é muito legal. A B vai falar mais para frente. Ah, essa parte aqui não. Essa parte da próxima aula que eu esqueci de tirar, gente, desculpa. E aí, outros autores relevantes que eu achei interessante trazer também. Alguns livros eu tenho em PDF, posso enviar. Um deles é o Achille Mbembe, né, que ele fala sobre a questão da necropolítica. Esse livro é muito importante, principalmente para a gente se pensar a política do Brasil atualmente e a questão da educação, né? Várias questões, movimentos sociais, né? E, principalmente com o Bolsonaro, né, enquanto presidente. Esse livro é muito, muito legal. Aí ele tem a Crítica da Razão Negra também, que eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li. Esse Rediscutindo a Mestiçagem do Brasil, que é o do Munanga, Identidade Nacional versus Identidade Negra. É um livro muito bom, que ele
ele pega todo um resgate histórico e político, e econômico, né, e discute essa questão da democracia racial, faz uma comparação com os Estados Unidos também. O Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que é um livro muito bom, eu li, inclusive foi no grupo de estudos, no Educagera, trata mais da questão do subjetivo, né, racismo cotidiano, essas questões que também a gente pode trazer, né, e para se pensar dentro do meio educacional. E a Angela Davis, né, no livro Mulheres, Raça e Classe, que é um livro muito importante, porque eu acho extremamente importante não... porque eu sinto que, às vezes, a questão da raça, ela é, principalmente pela branquitude, ela é muito desligada da questão da classe. Mas eu acho importante a gente pensar em como que pensar classe social aqui no Brasil, pensar política, pensar o poder, pensar a hegemonia, ela está historicamente ligada a se pensar a questão de raça, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da exploração do trabalho, do sistema educacional falho, que é uma questão política, é uma questão econômica, a gente está falando de pessoas negras, né? Que quem vão ser as pessoas que vão sair mais prejudicadas, por exemplo, em uma crise econômica, né? Que vai desencadear uma crise da educação, por exemplo. São as pessoas que estão mais vulneráveis dentro de todo esse sistema, que é a população negra. Então, eu acho muito importante a gente se pensar qualquer ponto do Brasil, né, qualquer instituição, seja o Estado, seja a educação, pensar também a questão de classe e a questão de raça. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito profundo, né? Por isso que eu quis trazer essa ideia de trazer indicações de leituras, porque eu acho que a partir delas também vai fazer que surjam mais reflexões. Aí agora eu vou fechar a apresentação, que a B ela vai passar a palavra para a B, que ela vai conversar com vocês agora. Vou só ver aqui como que eu faço. Prontinho, Júlia? Aí. Prontinho, Bê. Gente, boa tarde. É muito bom estar aqui novamente, né, para a gente conversar, para a gente trazer novos diálogos, novas reflexões em conjunto. E hoje, com a minha amiga, também companheira aqui do Educagera, a Júlia, que já iniciou lindamente, né, o encontro com essa explanação tão rica, trazendo uma contribuição teórica e epistemológica tão forte, né, para o início dessa aula, e que é totalmente condizente também com os nossos objetivos enquanto curso Epistemologias Negras, né. Então, a Júlia, né, quando a Júlia e eu conversamos sobre a construção desse encontro, foi justamente isso, né, ela falou comigo: "Bem, eu vou pegar aqui, então, essa questão da educação, do movimento negro unificado, e pensar assim, de uma forma mais ampla, e aí, então, eu vou pegando com vocês, né, depois ela trouxe aí para vocês a contribuição, como que a educação, ela é fortemente, né, como que a relação forte que nós, populações negras, criamos com a educação, ressignificamos também conceitos, ideias, e transformamos não só para nós, mas conosco e para toda a sociedade, e pensar também em como que
dos motivos, dos porquês que a educação, justamente algo, essa instituição que parece tão, em alguns momentos ela se mostra tão ingênua, como que ela é fortemente reivindicada pelos diversos grupos e é travada uma briga, uma luta, né, das classes mesmo dentro deste espaço para dominar e para conseguir, como eu posso dizer, ter o controle deste espaço, dos currículos, das falas, enfim. Então, quando a Júlia trouxe essa explanação, ela é neste sentido, né, para a gente pensar como que a educação, como que nós, movimento negro, nós individualmente, enquanto grupos, conseguimos ressignificar e pensar o papel da educação, a importância para os nossos espaços e como que isso pode ser ressignificado em nossas práticas cotidianas, né? E ela trouxe isso de uma forma muito rica por meio das autoras e autores que utilizamos em nossas teorias. Bem, então, pensando nisso, eu vou trazer também uma apresentação de slide, porque eu gostaria de apresentar para vocês, né, sobre como que essa educação que a Júlia já trouxe, né, como que tudo isso acontece, por que o movimento negro, quem somos, né, enquanto movimento negro, por que a gente insiste também de ter uma educação emancipadora, por que nós insistimos e de onde vem isso, né? Será que isso veio então de agora? Então quer dizer que esses autores pensaram, nós vivemos num sistema neoliberal, meritocrático, então agora, a partir de agora, eu vou pensar na importância da educação. Não, isso já é uma luta que vem sendo travada historicamente em nossa sociedade. Bem, então eu vou trazer aqui para vocês rapidamente os slides, também vou fazer uma apresentação, que aí a gente vai ver, então, quem somos enquanto movimento negro, o que é o movimento negro dentro dessa perspectiva. Bem, vamos lá, uma janela. E aí, a partir de agora, eu também não vou conseguir me comunicar com vocês. Se eu não vou conseguir ver vocês, eu peço, por favor, ao Pedro ou a Jéssica, quando eu tiver com a tela cheia, que vocês me dêem um retorno, por favor, por áudio, para me dizer se está tudo ok, se vocês estão vendo. Deixa eu colocar aqui. Já está em tela cheia. Pedro, Jéssica, alguém da organização. Como que está sim, Dê. Muito obrigada, viu, gente? Pois bem, então, o movimento negro brasileiro, ele engloba diversas entidades com princípios e identificações próprias, tais como aquelas ligadas ao gênero, sexualidade, artes, religião, política, e também tem como objetivo a superação do racismo e valorização da história e cultura negra. Então, é interessante observarmos, né, que ao longo deste curso, por exemplo, né, nas outras aulas a gente já falou sobre a questão das interseccionalidades, sobre raça, racismo, e essas relações hierárquicas que acontecem, né, na nossa sociedade, né? Então, tudo isso, todos esses movimentos também englobam as entidades, seus objetivos e também as lutas que são específicas do movimento negro, né? E esse movimento negro, ele é também educador. Ele não luta somente pela educação, mas ele também é educador. Uma das autoras, que depois eu vou passar para vocês, a referência, tem um artigo muito bom da Nilma Lino Gomes, que fala estritamente sobre o movimento negro brasileiro. A gente divulga para vocês. Ela diz que o movimento negro, ele ressignifica e politiza afirmativamente a ideia de raça. Ele constrói novos enunciados, instrumentos para se discutir e explicar a operação do racismo em nossa sociedade, e ele dá visibilidade às questões étnico-raciais. Este movimento social não atua somente para e com negros e negras, mas age na estrutura de toda a sociedade. E por que então, a Nilma Lino Gomes vem dizer isso? Porque o movimento negro, ele não só luta pela educação, e ele não luta, e essas transformações, essas lutas sistemáticas, esses ganhos sistemáticos que vão sendo obtidos para a população negra, eles são obtidos para a sociedade em geral. Pensem só comigo sobre a questão da descolonização dos currículos,
sobre os questionamentos que a gente faz em relação, por exemplo, agora a gente viu, né, de uma forma muito forte, né, a derrubada das estátuas, né, de colonizadores, né, de mercadores de pessoas escravizadas. Fazer ressignificação desses símbolos, né, isso não é importante para uma sociedade democrática, para uma sociedade que seja realmente pensar num aspecto social. As cotas raciais, por exemplo, as cotas, elas não vieram somente para negros e negras. As cotas, antes de tudo, elas são cotas para estudantes de escolas públicas. E aí tem as subcotas, né, para estudantes de baixa renda, tem as subcotas de renda, tem as subcotas de raça, tem as subcotas para indígenas, pessoas com deficiência. Então, vocês percebem o quanto que o movimento negro, ele age na sociedade de forma que transforma mesmo. Os questionamentos que a população negra traz servem para a sociedade como um todo, né? E isso é muito importante. E acessar a educação tornou-se uma das principais bandeiras de luta do movimento negro brasileiro na pós-abolição, e a Júlia já explicou isso para a gente, né? Como que a educação ela é operacionalizada pelo povo negro por meio da operacionalização de gênero, das intersecções gênero e raça, por meio dessa construção histórica sobre as teorias raciais, política, economia, questões também subjetivas. Então, tudo isso é muito importante pensar como que a educação também está sendo, né, apropriada pelo povo negro. Então, as negras e os negros em movimento transformam aquilo que é produzido como não existência em presença na sua ação política, que foi aquilo que a Júlia trouxe por último, sobre a questão do ainda não. A Nilma Lino Gomes, ela traz no seu texto, né, um pouco no livro, né, o movimento negro educador, sobre a questão das pedagogias das ausências e das emergências. Então, nessa pedagogia das ausências, o que ainda não foi visto, o que não existe, o que não foi produzido, quais presenças foram historicamente construídas para não serem realmente presenças. Por exemplo, por que o negro, por que a ausência do negro no livro didático? Será que é porque o negro não produz conhecimento? Será que é porque o negro ele não tem uma produção que seja relevante? Ou será que essa ausência não foi proposital? Será que essa ausência da contribuição de nós, negras e negros, não foi também algo que foi produzido historicamente? Como no encontro em que eu falei sobre por que eu não vejo sobre heróis negros no Brasil, será que é porque não existiram? Ou será que é porque houve um apagamento? Então, esse ainda não, o que ainda não foi visto, o que ainda não foi emergido, o que ainda não foi falado, é o que a gente vem trazer aqui nesse encontro. Negras e negros estão em movimento, sim, e estão, sim, criando, possibilitando seus próprios caminhos e agenciamentos. Com isso, a gente começa aqui falando, por exemplo, da imprensa negra paulista. São jornais que tinham a função de informar, divulgar temáticas de interesses da população negra, tais como eventos, direitos da população, denúncia ao racismo, competições esportivas e também da importância do acesso à educação escolar enquanto possibilidade de ascensão social. A imprensa negra paulista, ela surgiu no Brasil por volta do final do século XIX, se não me engano, início do século XX, porque emergiram diversos exemplares. E aqui na imagem, por exemplo, vocês podem ver a Voz da Raça. E aqui o ano é 18 de março de 1933. Então, aqui está sendo até dito, né, o preconceito de cor no Brasil, só nós, os negros, podemos sentir. Então, a Voz da Raça, ele assim como o Clarim da Alvorada, o Alfinete, foram jornais muito importantes, né, que trouxeram também, como a Nilma Lino Gomes diz também, mostra também que a intelectualidade negra, né, também existia. Negras e negros, eles tinham interesse em saber sobre o
povo negro, né? E essa questão também do acesso à educação, né, era sempre colocado, né, nos jornais, né, do, da imprensa negra, né, imprensa negra paulista, porque eles surgiram principalmente em São Paulo. Quando, por exemplo, acontecia de divulgação de escolas que eram exclusiva para estudantes negras e negros, por exemplo, era um exemplo, né, de divulgações, né, e falava sobre a importância do acesso à educação enquanto possibilidade de ascensão social. E esse jornal A Voz da Raça, ele era o jornal oficial de uma outra entidade do movimento negro brasileiro no século XX, muito importante, que foi a Frente Negra Brasileira. E era o jornal de divulgação da Frente Negra. Ela foi fundada em 1931, em São Paulo, mas ganhou, né, sedes, né, membros no país inteiro, chegando, se eu não me engano, a mais de 10 mil membros, né, assim, pelo Brasil inteiro. Então, ela era uma associação de caráter político, recreativo, educativo e beneficente. Então, havia os associados, né, tinha os dirigentes associados, e você era um clube, né, e aí pensar sobre como que esse entretenimento negro também é importante, porque era uma época em que não havia realmente um apartheid explícito no Brasil, mas existiam clubes que abertamente não aceitavam negras e negros como associados, mesmo que tivessem uma ascensão social e um poder aquisitivo que pudesse pagar por aquele espaço. Então, uma alternativa foi criar as próprias associações, né, criar os seus próprios espaços para também representar-se neles, né, se ver representados neles. E é interessante porque a Frente Negra Brasileira, né, ele tinha como associados muitas pessoas de baixa renda também, sendo elas também muitas pessoas que não eram alfabetizadas. Então, ela criou cursos noturnos para a educação de jovens e adultos, sendo que esses podem ser vistos até como o início, né, do EJA, né, os precursores do EJA. E ela montou uma escola em sua sede, que em 1934 foi reconhecida formalmente pelo Estado de São Paulo, e a partir daí foi, né, o próprio Estado de São Paulo designava os professores. E também é muito interessante porque tinha uma frente, né, de mulheres, né, da Frente Negra, em que essas mulheres, né, elas confeccionavam os materiais escolares, os uniformes para as crianças e para as estudantes, né? Em 1936, tornou-se um partido político devido à sua alta expressividade. Mas só que em 37, em decorrência do decreto de Getúlio Vargas, que tornou ilegais os partidos políticos no Brasil, a Frente Negra foi extinta. Mais para frente, nós temos aqui, eu estou passando rapidamente só alguns, tá, gente? Só alguns exemplos, né, de entidades do movimento negro que lutaram e tiveram a educação como linha de frente. E aqui eu chego no Teatro Experimental do Negro, que particularmente é uma das entidades em que eu tenho que tenho maior proximidade, até por conta dos meus estudos e das minhas pesquisas, como já foi dito, né, com o teatro negro no Brasil. E o Teatro Experimental do Negro foi um delicioso encontro. E ele foi criado em 1945 por Abdias do Nascimento, lá no Rio de Janeiro. E a criação do Teatro Experimental do Negro veio juntamente com uma inquietação pessoal dele sobre a ausência de negras e negros no teatro. Olha só, né, uma coisa que ele já estava, né, matutando, pensando, quando ele via, por exemplo, atores brancos que se pintavam de negro para poder representar uma outra pessoa, uma personagem negra no palco, blackface, né? Por que não tinha uma pessoa negra ali? Será que negras e negros não atuam? E ele foi lá, mostrou que sim, nós atuamos, né? E aí, inicialmente, começou como movimento artístico, mas logo em seguida ele começou também a articular-se com a questão política e educacional, questionando a situação de degradação social vivenciadas pelo povo preto. E esse grupo, ele era constituído por operários, empregadas domésticas, favelados, funcionários públicos. Grande parte das pessoas, elas também
não eram alfabetizadas. E aí, o que o Teatro Experimental do Negro fez? Criou o curso de alfabetização e de cultura em geral. E esse curso de alfabetização ele era ministrado pelo Ironides Rodrigues, e o de cultura geral é pelo ator Aguinaldo Camargo. Então, assim, Aguinaldo Camargo, se não me engano, tá aí firme e forte até hoje, né? E é muito interessante pensar em como que todas essas articulações que a gente está falando, elas não pensam somente, né, elas tiveram com esse caráter de... Não foi um caráter, como eu posso dizer, egoísta, mas sempre pensando no coletivo. E essas características do movimento negro brasileiro, elas são muito pontuais, porque elas sempre pensam no coletivo. Então, pensa só, se a gente vai fazer uma peça de teatro, imaginar um outro contexto. Você não sabe ler, você não tem condições de ler a peça, então tchau, você não pode participar. Aqui não, você não sabe ler, então você vai aprender a ler, você vai ler essa peça e você vai aprender, né? E aqui nessa imagem é interessante a gente observar que nós temos aqui essa peça foi o Imperador Jones, dessa imagem, e essa mulher lá em cima, de cabelos soltos, é a atriz Ruth de Souza, que faleceu, se não me engano, ano passado, né? Foi a primeira dama do teatro, uma das primeiras damas do teatro brasileiro, né? E ela foi a primeira mulher negra, né? Uma das primeiras mulheres negras a pisar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que só foi possível a partir do Teatro Experimental do Negro. Então, assim, só em 1944. Enfim, são questões assim que eu penso muito, né, a respeito sobre como que conquistas que individuais, mas que se coletivizam, né? A conquista dela se coletivizou, a alegria dela se coletivizou também. E o Teatro Experimental do Negro, ele se associou também com outras entidades e criavam também eventos de caráter intelectual. Então, em 1945, aconteceu, por exemplo, a primeira Convenção Nacional do Negro, que foi um evento que reunia a presença de intelectuais negras. Se eu não me engano, essa primeira convenção aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, olha só que interessante, gente, que essa convenção originou o Manifesto da Nação Brasileira. Dentre as reivindicações, destacamos, no item 4, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos brasileiros negros, como pensionistas do Estado, em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. O que é isso, gente? É justamente aquelas sementinhas das cotas. Então, quer dizer, olha, que sejam admitidos como pensionistas do Estado, ou estudantes negros. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente fala sobre a historicidade, da importância dessas lutas, a gente não está falando de algo que aconteceu assim da noite para o dia. É algo que foi articulado historicamente, que tem sido feito, né, sistematicamente ao longo da nossa história. E quando eu vejo, por exemplo, quando eu me encontro com documentos, quando eu estudo o movimento negro brasileiro, quando eu me encontro com detalhes como esse, eu penso também na morosidade do Estado brasileiro, da demora mesmo do Estado brasileiro para tomar a questão das cotas, a questão da Lei 10.639 como leis efetivadas no Brasil. E isso serve para a nossa reflexão mesmo. Deixa eu ver. Aqui são as referências que depois eu passo para vocês, que é o Movimento Negro Educador, Saberes Construídos na Luta por Emancipação, e o livro do Salles Augusto dos Santos, que é Educação, Pensamento Negro Contemporâneo. Esses dois livros, infelizmente, eu não tenho, a gente não tem, só tem físico, mas mesmo assim, é possível, depois eu passar para vocês um outro slide, que é da
o texto da professora Nilma Lino Gomes, um artigo que faz um resumo também muito, muito, muito bacana sobre isso. Então, gente, quando a gente traz quando a gente traz esses movimentos negros e tudo mais, eu estava até comentando, né? Só para terminar, né? Para a gente dar continuidade. Na década de 90 e 2000, nós temos, né, no início da década de 90, nós temos um refluxo dos movimentos sociais negros no Brasil. Então, mas a gente tem ainda na segunda metade do século, da década de 90, em 1995, um videozinho que a gente passou também de referência, que é sobre a Marcha Zumbi de Palmares, né, que aconteceu em 20 de novembro de 95, lá em Brasília. E essa marcha foi incrível, foi assim, que reuniu as entidades do Brasil inteiro, do movimento negro inteiro, né? Eu espero que vocês tenham assistido. A primeira vez que eu assisti aquele vídeo, eu chorei de emoção, porque é muito bonito mesmo. É muito forte a gente ver, né, o povo preto ali ocupando, empretecendo, né, escurecendo Brasília. Um lugar onde, simbolicamente importante para a gente, enquanto um lugar que necessita da nossa ocupação também, né? E pensar também que todas essas lutas, o que foi feito, né, durante esse período, né, para as conquistas do movimento negro, elas desencadearam principalmente a partir da década de 2000. E é interessante a gente pensar também que a partir dessa época, e também nós tivemos um governo que teve, né, uma orientação para acatar essas políticas. Então, quando nós dizemos que, sim, teve uma importância, o governo Lula teve uma importância por ter trazido, né, muitas dessas leis, né, instituído como a obrigatoriedade e tudo mais dessas leis, mas a gente também não pode esquecer de que quem trouxe essa cobrança foram os movimentos negros, né? E se o governo Lula, ele teve a abertura de trazer também e de trazer a obrigatoriedade dessas leis. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes eu já escutei, por exemplo, de pessoas falando de que mas os negros no Brasil não se revoltam, mas o porquê que acontece isso? Quando eu escuto isso, eu vejo com muita preocupação, porque, primeiro, isso me preocupa, porque aquilo que a Júlia já trouxe, né? Nós vivemos numa sociedade, um sistema neoliberal, capitalista, em que alguns interesses, eles estão em jogo. Então, eu não vou falar, por exemplo, dizer, por exemplo, sobre a expressividade dos movimentos sociais é perigoso num contexto social como esse, principalmente num contexto social que estamos vivendo agora, né? Então, onde os movimentos sociais estão cada vez sendo mais criminalizados e vistos como os vilões da sociedade, sendo que os movimentos sociais estão aí para buscar reivindicações e mudanças sociais que sejam efetivas para a população. Então, quando eu escuto isso, eu escuto com preocupação, porque, primeiro, a grande mídia ela vai divulgar aquilo que é do seu interesse. Então, essas lutas que são sistematicamente produzidas pelo movimento negro, logicamente que a gente não vai encontrar nas mídias de massa, né? Uma ou outra notícia vão acontecer, mas, assim, expressivamente, a gente não vai encontrar isso com muita força. E outra, quando a gente fala isso, a gente desconsidera todo esse histórico de lutas que aconteceram desde os navios negreiros, né, em que das revoltas das escravas e dos escravizados, de todas essas lutas, reivindicações, e pensar também que dá impressão, e isso corrobora com aquele pensamento de que o negro é passivo e de que o branco é que sempre vai ser o salvador do negro, né? É como se a gente não tivesse autonomia sobre as nossas escolhas e sobre as nossas ações. Então, é como se a gente tivesse é como se, por exemplo, até o Educagera, por exemplo, esse curso tivesse surgido a partir da reivindicação de uma pessoa branca para que negros criassem algo para eles e para nós, né? Então, não foram vocês que criaram negros, foram outras pessoas que deram abertura para vocês. Então, eu acho que é importante a gente pensar sim nisso. Logicamente que críticas acontecem em diversos aspectos sobre como que a expressividade das lutas poderiam ser maiores, sim, mas as lutas acontecem. E a divulgação das lutas, elas também não vão acontecer da forma como a gente gostaria, né? Então,
essas conquistas, né, como eu já falei, uma das conquistas que vão ser faladas mais para frente, né, nossos próximos encontros, que é a questão da Lei 10.639, das cotas raciais, e também até mesmo da lei, né, do racismo, da criminalização do racismo, pensar também sobre como que o processo de descolonização é importante, né? O movimento negro ele promove essa descolonização dos saberes, né? Quando traz essa questão das vidas negras importam, né? Por que o movimento negro traz sobre a importância das vidas negras? É porque existe uma situação social de inferioridade, uma situação social de marginalização que precisa ser observada. Então, quando o movimento negro traz isso, não é porque, mas por que só a vida negra importa? Sim, todas as vidas importam, mas existem algumas vidas que estão em situação de vulnerabilidade maior. E a gente, aí, para encerrando a minha fala, eu acho que é importante a gente também procurar conhecer, né, os outros movimentos, pensar, né, onde a gente está inserida, se vocês estão, não sei, né, estão inseridos em algum espaço, né, de movimentos negros, né, de movimentações negras, ou a partir das nossas lutas, né, individuais, coletivizadas. E aí eu lembro, né, que a gente ainda tem diversos grupos, né, que lutam pelos direitos trabalhistas, mulheres pretas, LGBTs também, religiosos e espirituais. Outro dia eu vi até um grupo, né, aí eu já vi um ativismo nas redes sociais, né, mas de hábitos alimentares, em pensar, por exemplo, o que o veganismo, a questão vegana e afro, né, como que elas se articulam, e também fazer críticas a esse veganismo elitista, né, caro, né, que não chega até as populações periféricas. Uma grande importância também das intelectualidades, por meio dos NEABs e NEABIs, né, que os núcleos de estudos afro-brasileiros, né, que é algo que eu tenho mais familiaridade, os grupos quilombolas, né, populações periféricas, e até mesmo ativismo nas redes sociais. E aí eu acho importante lembrar alguns dos grupos que fazem parte aqui da minha cidade, né, Viçosa, e que constroem, por exemplo, todos os anos, né, a Marcha da Consciência Negra, né, que é uma articulação maravilhosa, né, que acontece aqui em Viçosa. A gente tenta sempre fazer anualmente a Semana da Consciência Negra e todo esse movimento e a marcha. Então, nós temos, né, temos também, por exemplo, o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Viçosa. Temos articulação com a Casa de Referência da Cultura Afro-Brasileira, né, de Viçosa também. Temos representantes da União de Negros pela Igualdade, que é o Negro. Temos também a Associação de Capoeira Guerreiros Zumbi, e agora a gente também, são grupos que sempre estiveram nessa articulação, e a gente também tem que pensar, né, na coerência, né, enquanto grupos. Agora, para finalizar, só deixo uma reflexão de pensar que as entidades do movimento negro, elas não são somente um grupo que coloca o nome negro, mas elas têm que carregar essa coerência, essa questão política de luta pela emancipação social do negro, luta antirracista, e que seja coerente, que seja em qualquer espaço onde estiver atuando, sendo pelas redes sociais, seja presencialmente. Enfim, deixo aqui, então, acho que a gente conseguiu manter o tempo. Agradeço enormemente a vocês pela paciência de ter nos escutado, e é isso, obrigada. Gente, vocês estão me vendo ou vocês estão só me ouvindo? Da outra vez parece que travou. Vendo e ouvindo. Agradecer muito. Obrigada. Queria agradecer muito a Bê e a Júlia pela aula, né, que elas deram. Eu acho que é muito importante trazer essas reflexões para a gente, e sempre quando eu vejo as meninas falando, eu gosto muito de ouvir a Bê e a Júlia nas discussões do grupo, eu gosto muito de ouvir as meninas falando, e eu acho importante trazer essas reflexões, e principalmente do movimento negro educador, né, porque eu vejo um espaço em que o movimento negro, ele se ressignificou.
ele pegou a escola, que era um ambiente, né, que Gabi Quilomba fala que a gente vivenciava constantemente os racismos cotidianos, e coloca a escola como, a educação como um importante aliado para realizar a mobilidade social, para poder mudar a estrutura da sociedade, né, que a gente vive. Então, essa importância dos movimentos negros, não só, né, do movimento negro, mas do teatro negro, para o negro se colocar nesses espaços que foram negados também, para mostrar que a gente existe, que não precisa, né, colocar uma pessoa branca fazendo blackface ali, para nos representar, que a gente é muito capaz também de ser artista, de ser doutor, de ser como na música que a gente leu, no poema que a gente recitou no começo da aula, né, o negro, ele é capaz também de dançar samba, mas ele também é muito capaz de ser doutor, de ocupar todos os espaços. Então, essa importância, né, do movimento negro, gente, muito obrigada. Vou chamar o Pedro novamente para ajudar a gente aí com as perguntas. Quem tiver pergunta, pode ficar à vontade para fazer aí no chat. Obrigada, gente. Gente, boa tarde a todas e a todos, como vocês acharem melhor. Obrigado por comparecer novamente a esse espaço, estar aqui com a gente para poder compartilhar conhecimentos, e vocês podem ficar à vontade para poder colocar perguntas. A gente vai estar restringindo por causa do teto, a gente conversou e achou melhor definir apenas o chat como meio para a gente poder estar recebendo as perguntas. Então, gostaria de solicitar a vocês que pudessem se restringir a fazer as perguntas no chat, para que a gente possa contemplar o máximo de pessoas possíveis e sem estourar o teto também, porque nós sabemos que tem outras obrigações. Só combinar antes a metodologia com a Bey e com a Júlia. Vocês duas, primeiro, parabéns pela aula de vocês. Como vocês acham melhor para poder estar encaminhando as perguntas? Quer que encaminhe em bloco ou jogue uma por uma? Como vocês acharem melhor. Ô Pedro, eu não sei a Júlia. Júlia? Gente, oi. Oi, Júlia. O que você acha? Eu acho que pode ser em bloco, né? Que aí a gente faz um bloco, porque se for uma por uma, talvez demore um pouco mais, né? Que aí talvez em bloco a gente consiga juntar tudo. E aí, assim, quando for pergunta direcionada para a Júlia, assim, pode fazer o bloco só para ela também, não sei. Tá joia. Tem algumas perguntas aqui, pode ser, Júlia? Tudo certo? Pode ser, tudo certo. Já tem algumas perguntas aqui, vou começar a encaminhar. Se vocês tiverem pergunta específica, coloquem o nome. Se for para as duas, aí vocês podem deixar seu nome. Primeiro, uma pergunta para as duas, da Tatiana. Como posso fazer para que um aluno ele se veja negro? Ou seja, a partir da aula, o aluno se reconheça enquanto negro ou nos espaços. Ela enquanto educadora. É uma pergunta da Maria Fernandes. Queria que a Júlia falasse para a gente um pouco do seu processo criativo, artístico, e como se enxerga como uma pessoa negra e tudo que isso implica dentro da nossa sociedade, nesse movimento dialógico, né? E a outra pergunta da Valesca. Para a Júlia. E se a gente como que a gente faz para poder trabalhar a racialização do branco? De que forma a gente pode fazer esse movimento? E aí, podem ficar à vontade quem se sentir para poder iniciar. Ô, Júlia, eu vou começar, que aí eu respondo a pergunta da Tatiana, e depois você ficou com as duas, aí você depois desencadeia com as outras duas também, pode ser? Pode ser, Bê, tranquilo. Ai, gente, primeiro aqui foi um prazer, viu, gente, dividir aqui dividir essa aula com a Júlia. E aí, Tatiana, quando você fala aí como que o aluno pode se ver negro, né? Tatiana, é um processo que é muito pessoal, sabe? Essa questão do tornar-se negro é algo que é muito particular, é algo que envolve conhecimentos, envolve feridas pessoais, envolve momentos de dor, mas eu acho que algo que você pode ir trazendo na sala de aula, que eu acho que é importante, eu li isso em algum lugar, eu não me lembro mais onde foi, mas que eu achei fantástico. Uma das formas de trazer a reafirmação da negritude
é fazer o mesmo que a branquitude fez durante toda a história, para se reafirmar enquanto padrão. É trazendo as referências, porque a maioria das nossas referências, as nossas referências, elas são esbranquiçadas, elas são eurocêntricas, né? Elas são embranquecidas. Então, isso contribuiu sistematicamente para que a branquitude se colocasse como padrão e para se considerasse, né, considerasse como o sujeito de direito, né, da identidade, né, e colocasse as outras identidades como outro. Então, nesse sentido, é que vem essa questão, trazer referências positivas e afirmativas sobre a questão do negro. Aí colocaram aqui a indicação do livro Tornar-se Negro. Esse livro é fantástico, esse livro da Neuza Santos Souza é fantástico, fala sobre como que esse processo é doloroso, sobre como esse processo é sofrido. Então, é isso que eu falo. Da mesma forma que toda a sociedade contribuiu para que o branco estivesse, né, enquanto padrão, inclusive a educação também contribuiu, a escola contribuiu. Então, na sala de aula é trazer também referências que sejam positivas, afirmativas, e nunca expondo o aluno, nunca virando para o aluno e falando assim, olha, lê esse livro, é aquela coisa, gente, sabe a senhorita Morello, de Todo Mundo Odeia o Cris? É ser totalmente o contrário dela, porque ela tem o costume, né, de apontar sempre o Cris, olha só, o aluno negro. A gente não precisa fazer isso, não vamos fazer isso com nossos alunos, não vamos expor, porque cada um tem o seu processo pessoal, e é a partir daí, dessa conversa, que a gente vai, desse processo, né, reafirmativo, dessa descolonização dos nossos saberes, é que a gente pode talvez pensar, né, de que possibilitar, trazer os caminhos para esse reconhecimento da nossa meninada, e também nós, enquanto adultas e adultos. Eu também concordo com a B sobre o que ela disse. Essa primeira pergunta, né? Como posso fazer para que um aluno se veja negro? Eu acho que, como a B disse, a questão da negritude, se ver enquanto negro, tem um lado, né, que é a questão de ser um processo doloroso, né, em alguns momentos. Mas para trazer isso dentro da sala de aula, eu acho muito legal trabalhar com a questão de trazer essa questão da representatividade mesmo, né? Trazer pessoas e inspirações, entende? Que eu acho que quando eu fico baseando muito na minha história escolar, né? Eu não consigo tirar isso de mim, porque eu acho importante trazer, por exemplo, esse sistema, né, que eu disse, da estrutura capitalista, neoliberal, ele faz com que a maioria das representatividades negras na música, nas artes, que nós, professores, trabalhamos com os alunos nas escolas, principalmente através do livro didático, elas não são mostradas. Então, eu acho importante levar isso para a escola. E a arte é um meio de fazer isso. Na última aula, a última aula do curso, eu vou participar também ministrando, e eu vou dialogar um pouco sobre a questão da arte e da negritude, que eu acho muito importante. Então, por exemplo, uma estudante, não sei, ver uma Beyoncé, ou uma intelectual negra, é importante, né, para se inspirar e para refletir sobre si mesma. Né? Então, acho que é mais sobre essa questão da representatividade, né? Tirando a parte das violências primárias, né, que os estudantes já sofrem muito dentro da instituição escolar. Eu já posso ir para a próxima pergunta, Pedro? Desculpa. Pode sim, fica à vontade. Pode responder todas. Uhum. Aí, ai, gente, eu esqueci o nome da moça que perguntou. Calma aí que eu vou procurar. Maria Fernandes. Ela fez a pergunta que eu falasse um pouco sobre o meu processo criativo artístico, né? Como eu me enxergo como uma pessoa negra e o que isso implica dentro da nossa sociedade.
essa é uma questão muito interessante, porque a arte, né, relacionada à negritude, na minha questão, é que o meu processo criativo e artístico, ele foi se modificando com o passar do tempo, né? Vão surgindo novas reflexões, assim, na minha vida, e o processo criativo também ele vai se modificando. Por exemplo, quando eu comecei a pintar e a desenhar, eu tratava questões, assim, que não envolviam, por exemplo, a temática da negritude. Eram questões bem subjetivas minhas. Então, alguns exemplos foram passados aqui, são questões de sentimentos, né? Umas coisas bem subjetivas, bem individuais. E aí, com o passar do tempo, que eu fui me apropriando, né, sobre a questão da negritude e tal, eu fui trabalhando mais sobre questões que envolvam o se pensar negro, né? Reflexões acerca de se pensar a negritude na sociedade. Mas só que é uma questão também que é muito discutida no meio artístico, por conta do negro, né, não ter a possibilidade de produzir a sua arte, né, para além da política, né? Então é uma questão que é muito debatida no meio artístico. Por exemplo, a branquitude ela pode se expressar o seu sentimento, né? Ela pode uma questão bem subjetiva. Já o artista negro ele precisa, né, produzir toda a sua arte em cima da questão da negritude, porque como uma forma política, o que eu acho muito necessário, o que eu faço também, que eu acho muito importante. Mas aí acaba que o peso, né, de ter que performar nessa questão de produzir apenas conteúdo voltado, porque também é um pouco doloroso, né, que é todo um processo de reflexão e tal. Aí é mais nesse sentido. E eu acho que isso dialoga, né, com essa ideia de implicar isso dentro da nossa sociedade, a produção artística, né, ter que ser muito direcionada para questões que às vezes são muito dolorosas, né, que envolvem a negritude. Mas eu, por exemplo, né, daqui para frente eu pretendo fazer a minha arte voltada, né, para questões da negritude, principalmente para as questões da negritude. Mas é um questionamento que fica, né, principalmente no meio artístico, da branquitude poder produzir, né, amplamente e a negritude ter que performar, né, sempre nas suas produções a questão do negro. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Aí a Valesca trouxe, se a gente trabalhar a racialização do branco, essa é uma questão extremamente importante e eu também acho muito necessária, porque ela falou, os negros já são subentendidos como criminosos. Sim, principalmente nas reportagens, né, que quando fala... Cadê? Alguém falou um negócio de traficante aqui. Que os negros, eles traficam, né? O branco, ele é um simples playboy que decidiu até, sei lá, comercializar droga, enfim. São muitas questões complicadas, principalmente tratada... que é o branco traficante de animais é tratado pela mídia como estudante. Exatamente. Não só o que aconteceu com o caso da Naja, né, esses dias. Foi bem complicado. Eu tentei acompanhar. Mas vamos lá. Essa questão de trabalhar a racialização do branco, isso é muito importante, porque o Silvio Almeida, ele fala isso, né? Como que a questão da raça, a branquitude utiliza, né, toda essa questão da raça como se fosse uma coisa fora dela. Então, tipo assim, a gente vai utilizar o conceito de raça para classificar a negritude, né? Para mostrar para ela qual é o lugar dela, qual é o lugar da raça negra dentro da sociedade. Mas só que o conceito é muito importante trabalhar esse conceito também dentro da branquitude, né? Dos brancos. Né? Eu acho que é até mais importante trabalhar esse conceito. Mas, enfim, é uma questão também que eu não tenho muita carga teórica, mas é só o Silvio de Almeida, ele traz um pouco disso no livro dele. E eu acho muito importante trabalhar essa questão, né, da racialização do branco. Muito, muito importante. Aí a Francis Mara falou, os pais podem questionar o currículo de uma escola que não tem tanto envolvimento com a temática ou aborda somente na data de consciência negra? Então, eu acho que sim. Porque, principalmente reuniões de pais, por exemplo, as escolas têm reuniões de pais, né? Eu acho que
é muito importante questionar o currículo, principalmente se você for, mesmo que você não seja negro, se não tenha filhos negros, mas é importante se trazer, né, esse questionamento dentro da escola, para dentro da escola, né? Sempre é muito importante questionar. Eu acho importante, muito importante. Acho que é isso, né, gente? Espero ter conseguido contribuir aí, gente. É isso. Eu tenho mais um bloco de questões aqui para passar para vocês. A Júlia adiantou a primeira questão e eu gostaria que a B pudesse retomar também, para ela poder fazer a colocação dela, que é a pergunta da Francismara. Os pais podem questionar o currículo de uma escola que não tem tanto envolvimento com a temática ou aborda somente na data da consciência negra. E aí, duas questões para que vocês duas possam refletir sobre elas. Uma pergunta do Zaquiel. Como toda essa questão de o negro ocupar seus espaços e ter oportunidades iguais, como vocês avaliam essas duas questões relacionadas aos discursos e às opiniões sobre a meritocracia? E uma pergunta também para vocês refletirem do Lino. Queria agradecer ao Lino por não colocar sigla dessa vez, que no nervosismo aqui eu não sei sigla nenhuma, esqueço tudo que eu sei. A pergunta dele. Analisando nossa história, ele colocou para vocês refletirem. Analisando nossa história, negros e negras, a Frente Negra Brasileira se organizou politicamente, até pelo viés da criação de partido político. Vocês acham que seria crucial que nós, negras e negros, nos organizemos para entrar no jogo político como partido político? Ele coloca ainda que sei que há partidos que lutam por questões negras, contudo, não acredito que sejam as mesmas coisas. E vocês, o que vocês acham sobre essa questão? E aí podem ficar à vontade. Quem começa, Júlia? O B, pode começar aqui, você responde a anterior. Também. Tá, eu vou tentar aqui, então, ser rápida também, para a Júlia também trazer as contribuições. A Júlia já trouxe, né, Francismara, né, que eu acho que eu acho muito importante esse questionamento seu, né, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, de que que nós, né, enquanto família, comunidade, né, nós, às vezes a própria escola não dá muito essa abertura. Então fica aquele impasse, né? Mas a família não participa, mas a escola também não dá essa abertura. Então acho que é necessário que haja esse movimento dos dois lados, né? Porque infelizmente muitas escolas, elas não aceitam. E eu já ouvi relato, por exemplo, de um amigo meu, né? Ele é do candomblé, e ele falando comigo que uma vez a filha dele chegou em casa chorando porque passaram um filme na escola, isso aqui em Viçosa, né? Passaram um filme na escola que mostrava, né, que a religião, né, as espiritualidades de matriz afro-brasileiras, religiões, elas estavam sendo demonizadas no filme. Então, sim, é necessário que esse questionamento, deve ter cobrança, sim, até porque nós queremos uma outra educação para nossas crianças, né? A questão da meritocracia, Zaquiel, então, pensar a meritocracia, né, numa sociedade como a nossa, né, uma sociedade eu já estou pensando em outra coisa, numa sociedade baseada, né, nos princípios do sistema neoliberal capitalista, é crucial a gente questionar a questão da meritocracia. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar que numa sociedade como a nossa, nós temos até olha só, eu acho que até as últimas aulas que a gente já teve, eu acho que já até quase justificam, né, praticamente justificam, né, a necessidade de a gente questionar, né, a questão da meritocracia. Porque, olha só, quando a gente observa como que negras e negros estão historicamente representadas e também as condições sociais da população negra mostram que essa tentativa de alcançar os mesmos espaços são desiguais, né? Então, a minha tentativa de estar enquanto
universitária plenamente, com uma saúde mental plena, tranquila, pensar somente ali na universidade, não é a mesma, por exemplo, de uma pessoa, né, que tenha tido todos os privilégios da vida, né? Então, pensando aqui a partir das minhas vivências, como a Júlia também trouxe, né, as vivências pessoais dela. Então, assim, eu questiono muito a meritocracia, eu leio e escrevo muito sobre ela também, porque é algo que me incomoda numa sociedade como a nossa ainda pensar que algumas conseguem porque batalharam mais que outras, né? Sendo que a gente sabe que as condições elas não são iguais, principalmente em tempos de pandemia, né? Em que a gente vê como são ainda mais acentuadas as diferenças, né? Onde há dificuldade ainda, né? Para acesso à educação, para acesso a bens e de quem é que está literalmente quem está sendo quem está, como se diz, vamos usar, né, as meninas, né, que é a aula de capitalismo com as meninas, o de cima sobe, o de baixo desce, quem é que continua descendo? É quem já estava por baixo mesmo, né? Então, enfim, um autor muito bacana para ler sobre meritocracia também, né? Sobre pensar, a Júlia já trouxe as indicações, Silvio de Almeida, ele é muito bacana para entender como que isso acontece na nossa sociedade e como as políticas neoliberais elas criam esse imaginário de que sim é necessário haver a meritocracia. Enfim, é um imaginário que ocupa a mente de todas e todos, né? E aí, Lino, sobre a questão dos partidos políticos, eu acho crucial. Nossa, eu super concordo com você. Essa reflexão que você trouxe, eu acho ela muito pertinente, porque ela é importante, sim, para a gente trazer para as nossas realidades, porque sim, existem frentes, né, em frentes políticas que trazem a questão do negro, né, alguns partidos políticos, né, de esquerda que trazem a frente racial, né, a questão racial em suas frentes, mas mesmo assim, quando a gente vai observar, por exemplo, mas aí é interessante, traz a questão do negro, da importância do negro na sua frente, mas na hora do financiamento de campanha. E na hora também da escolha dos representantes, né, para vereador, deputado e tudo mais. Quem é que vai sendo escolhido? E aí, nesse jogo, né, quem recebe mais financiamento? Existem pesquisas super interessantes sobre isso, sobre como. E eu acho que não precisa de pesquisa, eu acho que nem tudo precisa ser ali trazido a partir do que está ali descrito. É só pela nossa percepção, a gente observar, por exemplo, quem são os candidatos, as candidatas, né, a cor dessas pessoas e quem são eleitos. Né? Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso, mas eu estou falando sobre isso porque eu li há pouco tempo sobre a questão do financiamento de campanha, né? Que geralmente negros e mulheres recebem menores financiamentos nas campanhas, inclusive de partidos de esquerda, inclusive em partidos que tem uma grande porcentagem da população negra votante nesses partidos, mas que na hora da representatividade, cadê o nosso lado, cadê a gente aí nisso, né? Nessas eleições mesmo, a gente percebe, né, os jogos políticos como estão sendo feitos. Enfim, são algumas reflexões que eu acho que são necessárias sim, Nino. Júlia, com você. Sobre a questão do... Eu sempre vou concordar com a B, com as falas dela, gente, então eu me sinto contemplada quando ela fala. E sobre a questão da meritocracia que o Zaquiel trouxe, né? Então, gente, pensar meritocracia na sociedade brasileira é uma bobagem, assim. Porque a sociedade brasileira, em todos os âmbitos, né? Institucionais e burocráticos, enfim, de trabalho, sempre foi pautada pela desigualdade social e pela exploração, assim, concentração de poder. Então, as pessoas que estão no poder, as pessoas que têm acesso, né, a privilégios, a maioria são pessoas que estão no meio do lucro, do capital, grandes empresários. Então, eu acho interessante porque essa questão da meritocracia, porque eu não sei se vocês viram que aquele cara lá dos Estados Unidos, bilionário, ele conseguiu fazer o bilhão dele no meio de uma crise.
numa crise econômica, numa crise política, no meio de uma pandemia, o cara me consegue fazer bilhões de reais. Isso é um absurdo, sabe? O cara não conseguiu fazer bilhões de reais porque ele foi mérito dele, entendeu? Isso não existe, gente. A gente está num país onde que as pessoas aqui no Brasil morrendo 1.000 pessoas por dia e me vem o cara fazendo, tipo assim, desigualdade social num nível extremo, sabe? O pessoal lá do Rio de Janeiro, da periferia, tá sem água e o cara me vem lá dos Estados Unidos fazendo bilhão de reais. Então, tipo assim, meritocracia para mim é uma falácia, uma bobagem, sabe? E o cara conseguiu esse dinheiro fruto de exploração, enfim. O filme Besouro é muito lindo, eu gosto muito dele. É coisa de fala de... enfim, gente, complicado. Mas, e sobre a questão do negros entrar no jogo político, né, com partido político, a questão do Lino. Me vem muito a ideia do poder e da raça, por exemplo, que é muito complicado, porque a gente sabe, igual a B disse, que partido político no Brasil, né, dentro dessa estrutura que a gente vive, ele precisa de financiamento, ele precisa de dinheiro, tanto para né, crescer dentro da política, tanto, infelizmente. Então, é difícil, né, a gente ter a possibilidade. É muito complicado, né? Lógico que existiu, né? Igual a gente acabou de ver, principalmente o movimento negro unificado, tanto de política, né, que aconteceu, tanto é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo agora. Mas é muito complicado também quando a gente entra na questão, pensar a política no Brasil, o poder e a questão de raça. Porque, por exemplo, se a gente só for pensar pela representatividade, ela não é o que mais importa. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele colocou aquele cara lá da Fundação Palmares, né? Ele é negro, ele é um homem negro. Mas de que ele representa a população brasileira negra? Não representa. Fala várias besteiras, inclusive. O ministro da Educação, que ele colocou lá, né? Que até saiu, que tá uma loucura. Ele era negro, né? E pautava o quê? A educação bancarista, a educação que visa a exploração do trabalho. Então, não só a representatividade importa. Então, são questões muito complicadas, porque por isso que é importante se pensar o poder também, né? Pensar essa estrutura capitalista, porque é muito complicado, são questões muito complicadas, né? E eu acho que é isso, gente. Gente, então, devido ao horário, eu vou dar por encerrado as questões. Tem uma questão aqui que eu vou jogar para vocês, palestrantes, uma questão que apareceu, e aí eu gostaria de pedir para vocês que pudessem responder as questões e fazer essas considerações finais com relação ao debate de hoje, tudo bem? A pergunta que eu jogo aqui para vocês poderem engajar e finalizar, qual da Gracileide Ferreira. Qual a reflexão que vocês fazem sobre os negros que estão nos espaços de poder e não levantam a bandeira antirracista? Por exemplo, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Zumbi. Eu nem consigo falar mais, gente. Pode ficar à vontade. Você já está com a palavra, já está no jeito aí, Júlia? Manda brasa. Tá bom. A reflexão. Inclusive, eu comentei dele, eu tinha esquecido o nome dele, até antes de ver a sua pergunta, o Gracileide. Então, ele infelizmente, ele está sendo um agente, né? A minha reflexão que eu faço é que ele está sendo usado enquanto um agente para ditar, né, essa representatividade, né, para o Bolsonaro pegar e falar assim, olha aqui, por que vocês estão reclamando? O que é isso? Por que o movimento negro está reclamando? Não, negro aqui na Fundação Palmares, sabe? Então, tipo assim, é uma máscara
né? É o que o Fanon fala no livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Ele pega a representação do homem negro para mascarar toda a realidade, né? Então é uma questão muito complicada, assim. E ele é péssimo. Eu vi uma reportagem falando que até o pai dele estava falando que ele não representa ele, o irmão, eu acho, não sei. As coisas da internet, nem sei se é verdade, gente. Mas é muito complicado, né? Porque eu não sei também, por exemplo, eu fico pensando se ele sabe que está nessa condição, né, de explorado, se ele só faz parte mesmo de todo esse rolê capitalista de querer ganhar dinheiro e não tá nem aí para o que está acontecendo. Eu acho ele bem péssimo, assim, viu? O Sérgio Camargo. Prontinho? Acho que prontinho, Lê. Eu vou tentar responder aqui também, bem rapidinho, né? Que é o seguinte. É porque eu concordo isso, né, Júlia? Porque, infelizmente, né, esses perigos, né, que acontecem, né, quando tem essa questão da representação versus representatividade, né? Então, coloca ali uma pessoa coloca falando que vai representar todo um grupo, mas quem é, né? Ele vai estar ali para poder servir aos interesses de uma determinada linha política que seja condizente com o governo que está ali vigente, porque logicamente que o Jair não iria colocar uma pessoa que tivesse um pensamento diferente, que destoasse daquilo que ele prega, né? E é muito triste porque acabou desmontando uma organização histórica e que era um centro de pesquisa de referência para a gente, né? A Fundação Palmares. Me lembro de quantas vezes eu corria até o site da Fundação Palmares e encontrava, né, referências muito bacanas, né, textos e tudo mais, né? E aí eu também penso, gente, mas eu também fico com aquela pulguinha atrás da orelha sobre, além disso que você falou, Júlia, sobre como falar, né? Olha só, temos aqui, por que vocês estão reclamando, gente? Por que vocês estão reclamando no movimento negro? Nós colocamos alguém, mas eu também fico pensando sobre o quanto que há também um outro tipo de discurso, que é o de colocar ali a pessoa para falar sobre como que, olha, nós colocamos, estão vendo que esse negro, tá vendo por que a gente não coloca negro na política? Porque negro só erra. Tá vendo por que não tem negro na política? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre essas questões que aconteceram com o Sérgio Camargo, com o ministro da Educação, que eu já não me lembro o nome dele, Decotelli, que foi muito rápido. Que aí eu fiquei pensando, porque eu não estou aqui defendendo, não estou defendendo, porque sim, eles são podres. O Sérgio Camargo é podre. Mas, tipo assim, porque quando é algo relacionado à população negra, é muito individualizada, muito coletivizada, pelo contrário, né? É muito coletivizada. Então, coletivizam, por exemplo, o erro de uma pessoa e coletivizam como se, e aí daquela ideia de que todas as pessoas negras elas são péssimas governantes ou são péssimas administradoras. Então, enfim, isso foi uma reflexão pessoal que me surgiu enquanto eu estava acompanhando esses casos. E isso também me surgiu porque, por exemplo, dentro das discussões sobre começou a surgir para mim quando eu comecei a pensar, por exemplo, até dentro da questão de como a gente que é uma discussão assim que sai um pouquinho, mas faz a gente pensar, né? Sobre a questão da solidão da mulher negra, né? Que aí fala, né? Ah, mas eu já tive relação com um homem negro e aí não deu certo, o homem negro me abandonou também, e aí eu nunca mais quero ficar com o homem negro. Mas espera aí. Quando é com um homem branco que também fez a mesma coisa, eu não coletivizei um grupo. Então, por que quando é com um negro, eu coletivizo dessa forma, sabe? Então, tipo assim, enfim, me vieram essas reflexões sobre que é importante, sim, a gente pensar sobre a importância de negras e negros no espaço de poder, mas também a gente tem que pensar que ali é um indivíduo, né? Ele é um indivíduo que está representando um pensamento, enfim, a partir daquilo que ele a partir daquilo que
enfim, das vivências dele e tudo mais. E o Sérgio Camargo realmente é um cara podre. Eu não gostaria nunca de encontrar com ele na minha frente. Nem com ele, com tantos outros aí que eu só vejo e fico com ainda mais raiva. Mas, enfim, são questões assim que vieram aí para mim, que eu pensei sobre. E, enfim, eu acho que é isso, Pedro. Pessoal, muito obrigada. Júlia, pessoal também aí do chat. Depois, se vocês quiserem continuar as questões, as conversas, podem entrar lá no chat, né? Eu não sei, Pedro, ou já fechou? Eu estou despedindo, mas eu não sei, desculpa. Sim. Desculpa, a gente está despedindo aqui, nem sei ainda se é para despedir. Pedro, ajuda aí. Gente, só para a gente conseguir seguir o nosso protocolo, gostaria de pedir desculpa, inclusive o Bruno também, outras pessoas que queriam falar, que de fato é um assunto muito instigante. Eu fiquei louco para falar dos fantoches políticos aqui, mas vou ficar calado, vou me manter. E só para a gente manter mesmo o protocolo, seguir o protocolo que tinha sido traçado, já tinha finalizado anteriormente, e manter dessa forma, e a gente pode continuar está conversando no grupo. A gente estava com o teto 17h50, obviamente a gente sempre extrapola um pouco por causa do tempo, então a gente prolonga o horário da sala. E aí, dando por finalizado, então, eu gostaria de passar a palavra para Jéssica, para que ela possa dar continuidade e encerrar. Muito obrigado, viu? Isso, vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado, viu, gente?